Vamos fazer uma meditação, trazer umas lições para a vida. Segundas Crônicas, capítulo 30, do 1 ao 9. Segundo livro das Crônicas. Coloca o tema, por favor, David. Amém, igreja? O tema é esse aqui, ó. O que fazer diante do caos? Você já parou para pensar? Quando você está em meio ao sofrimento, num beco sem saída, o que fazer? O que devemos fazer? Quando nós vivenciamos esse momento, e todos vivenciamos esse momento do caos, da dor, do beco sem saída, do sofrimento, o que fazer? Se desesperar, achar que não tem jeito, achar que não tem solução, achar que não dá para sair desse poço. O que fazer? Nós vamos aprender que o que devemos fazer é confiar no Senhor. É confiar que Deus, Ele tem poder de me tirar desse abismo profundo, desse lamaçal de pecado, que só não consigo sair. Porque você e eu já tentamos por várias vezes sair, mas não conseguimos, irmãos. Porque não dá para sair só. Não dá para sair só. E aí nós vamos aprender que diante desse caos, nós precisamos confiar em Deus. Agora, o que é confiar em Deus? O que é confiar? Quando o salmista ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar é entregar a minha vida na mão daquele que sei que pode cuidar dela. Eu participei de um treinamento de igreja perseguida numa fazenda aqui em João Pessoa, e o líder que guiava aquele grupo, ele pegou um ovo e olhou para todos aqueles que estavam ali e disse: você, está aqui a minha vida, cuide dela. Esse ovo representa a minha vida, cuide dela. E aquele rapaz passou desde 6 da manhã às 6 da noite com aquele ovo, cuidando para não quebrar, porque era a vida do líder, era a vida daquele rapaz. E no final da caminhada ele entregou a vida intacta, sem nenhum defeito, sem nenhum dano na vida do líder. Está aqui a sua vida, eu cuidei bem dela. Confiar é colocar diante de Deus a sua vida, seus sonhos, seus projetos, seus anseios, suas labutas, seu sofrimento, suas alegrias. Eu sei que Deus cuida bem de mim. Está aqui, Senhor, a minha vida, eu confio em tuas mãos. Então nós vamos aprender que diante do caos eu preciso confiar no Senhor. E o texto de 2 Crônicas 30, do 1 ao 9. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés. Ezequias teve um pai chamado Acais, que foi o pior rei, o pior líder da história de Israel. O que foi que esse homem fez, irmão? Ele fecha a igreja, ele acaba com o culto e introduz idolatria no meio do povo de Israel. Quando seu filho, com 25 anos, ele assume o reinado, ele reina por 29 anos.
E o que é que ele faz, irmãos? Ele faz uma reforma no templo, ele faz uma reforma no culto e traz o povo de volta e traz consciência ao povo de o que é o culto a Deus. Que a igreja precisa cultuar o Senhor, adorar a Ele, bendizer a Ele. Então ele escreve cartas e envia essas cartas a todo o povo de Israel, para que esse povo pudesse voltar e cultuar o Deus de Israel. Depois disso, Ezequias escreveu também carta a Efraim e a Manassés, que viesse à casa do Senhor em Jerusalém. Olha só, irmão, a igreja central, a igreja matriz era em Jerusalém, e não em Roma, como foi ensinado. Era lá em Jerusalém. Jerusalém é onde havia a igreja, e estava lá a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Quando lá em Daniel 6:10, ele orava 3 vezes por dia para a banda de Jerusalém, porque lá estava a presença de Deus. Então ele diz: olha, vem todos para a casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, para celebrarem a libertação, para memorizar e trazer a memória, a lembrança de que nós somos um povo livre, irmãos. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. E precisamos celebrar essa liberdade. Precisamos celebrar a conquista de Jesus na cruz. Precisamos celebrar que Jesus nos tirou do Egito, que Jesus nos conduziu pelo deserto com mão poderosa. E precisamos celebrar a poderosa mão de Deus e o poder de Deus. Venham todos celebrar a Páscoa. Irmãos, a Páscoa era um símbolo de libertação e de vitória em Cristo. Agora a Páscoa tinha alguns elementos para celebrar a Páscoa. Primeiro elemento que tinha na mesa para celebrar a Páscoa: ervas amargas. Ervas amargas, que simboliza isso, para que o povo de Israel lembrasse que o sofrimento do Egito foi dias amargos na sua vida. Eu preciso sempre trazer à memória, irmão, a minha vida antes de conhecer o Senhor. A minha vida antes de Cristo era uma vida vazia, que eu procurava de tudo mecanicamente para ser um cara feliz, encontrar felicidade, preencher o vazio da alma, mas não encontrava, porque a juventude estão se afundando na maconha, no crack, na cocaína e no álcool. Eu vinha para cá e encontrei um menino muito novo, irmão. A minha vontade era de parar e dizer: quantos anos você tem? No mínimo ele tem 25 anos, mas a aparência dele é de mais de 50 anos. O que acabou com ele? A cachaça, o álcool, destruiu a vida desse rapaz. E ele vive aí peregrinando na cidade. Por quê, irmão? Porque ele acha que o álcool traz uma felicidade para a alma dele, traz um alívio para o seu sofrimento. Entende? Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, vai se afundando cada vez. Então, essas ervas amargas simbolizam lembrar do sofrimento. Eu não quero nunca esquecer dos 7 dias que fiquei na UTI de um hospital à beira da morte. Eu não quero esquecer. Eu quero sempre lembrar, porque lembrando daquele sofrimento, hoje, aqui e agora, eu digo: Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me livrou da morte. O Senhor me guardou da morte. Então eu não posso esquecer dos dias amargos que passei na vida. Quando eu era criança, eu sei o quanto eu sofri na minha casa com meus pais. Quanto havia sofrimento. E hoje digo: Senhor, obrigado, porque o Senhor poupou. O Senhor tinha um plano na vida da minha família e não sabia. E hoje, Senhor, quero te agradecer. Celebrar a Páscoa é participar dessa ervas amarga do sofrimento. Mas havia um cordeiro. Esse cordeiro que simboliza Cristo Jesus.
que morreu para perdoar os nossos pecados. Havia pão para simbolizar que Jesus mata e sacia a fome da alma do pecador. Havia maná, entender que é do céu que providencia o Senhor o alimento para o seu povo. Havia um cajado para dizer que Jesus conduz a sua igreja como um bom pastor. Como um bom pastor. Então, igreja, a convocação aqui é para celebrarmos a Páscoa. E essa Páscoa, ela deve ser celebrada diariamente. Lembrarmos de tudo que Jesus fez por nós. Irmãos, se você faz uma leitura da sua história, você tinha tudo para ser a pessoa pior dessa vida. Você tinha tudo para ser a pessoa mais infeliz dessa vida. Você não era nem para estar aqui vivo, como eu. Não era nem para estar aqui com 50 anos. Era para ter morrido já. Entende isso? Mas, irmãos, aprove ao Senhor ter um plano na minha e na tua vida, desde o ventre da tua mãe, desde a barriga da tua mãe. E hoje a gente entende perfeitamente que Jesus já nos escolheu na barriga, no ventre de nossa mãe. Por isso estamos aqui, cultuando a Deus, celebrando a Deus, grato a Deus, louvando a Ele e dizendo: muito obrigado, Pai, porque o Senhor me libertou, me salvou e já tinha um plano na minha vida. Versículo 2: porque o rei tivera um conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês. Olha aqui, irmão, sabe o que nós devemos fazer diante do caos, do sofrimento? É pedir conselho a quem pode nos aconselhar. Está vendo que Ezequias não tomou uma atitude solitária? Ele consulta os sacerdotes, ele consulta o povo. O que devemos fazer? Por que não celebrarmos a Páscoa no primeiro mês? Para que tenhamos o máximo de pessoas informadas de que vamos celebrar a Páscoa, de que vamos celebrar a libertação. Então, vamos celebrar a Páscoa no segundo mês, porque vamos informar, enviar carta para todo mundo, para que eles possam se ajuntar conosco, que está aqui para celebrarmos o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você não sabe o que fazer, peça conselho a quem pode lhe ajudar, a quem pode lhe dar uma orientação, lhe mostrar um norte, um caminho a seguir. Irmãos, olha aqui, hoje eu estou aqui por causa do Senhor, mas depois por causa de um amigo chamado Epaminondas. Eu comecei a chorar de 5 da tarde até 10 da noite. Você imagina os olhos, igual a Dona Sofia. Dona Sofia, no primeiro dia de internação, isso aqui dela tudo inchado de chorar. Os olhos ficam tudo inchados. De 5 a 10, os olhos tudo inchados. O meu vizinho Epaminondas disse: eu quero te levar num lugar ali. Você quer ir? Eu disse: onde? Num culto. Como Primeira Igreja Batista, Estevão fazia e faz ainda culto de manhã, matutino, como nós fazemos, 9 da manhã. Eu fui no culto de manhã, ouvi uma palavra. No sábado fui para o culto jovem, ouvi uma palavra. No outro final de semana, no domingo, já a minha vida foi entregue ao Senhor. Mas alguém me aconselhou, alguém me orientou para o caminho do bem, alguém me orientou e me conduziu a um caminho seguro, a um porto seguro, e hoje estou aqui. Quantos amigos já se foram, irmão? Porque na nossa época era gangue do Roge, Baixo Roge, gangue do Centro, da Torre, de Bahia, Alto do Matel, Alto Cemitério, nem conhecia ainda. Muita gangue.
Quantos morreram, irmãos? E hoje eu estou aqui, irmão, vivo. Sabe por quê? Porque um dia, quando eu não sabia o que fazer, eu encontrei um anjo, uma pessoa que dissesse: a solução para os teus problemas, para a tua vida, é Jesus. É Jesus. Então o rei Ezequias, ele pede conselho. Não tenha vergonha de pedir um conselho. Não tenha vergonha de pedir uma orientação. Meu irmão, eu não estou sabendo o que fazer. Me ajuda aqui. Porque a gente que está de fora, a gente pode ter um olhar melhor, um olhar diferente, fazer uma leitura diferente. Porque quando a gente está envolvido no problema, a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe. E às vezes a solução é tão simples e está diante de nós. Está diante de nós. Como a viúva de Sarepta, quando o profeta chega e diz: o que você tem em casa? Ela olha, pensa e diz: não tem nada. Aí não, peraí, tem uma botija de azeite. Tem algo ali. E o profeta disse: vem cá, não vai faltar nem farinha e nem azeite, até a seca se acabar. Meu irmão, o milagre que o Senhor pode e quer fazer está dentro da sua casa. Está aqui, Senhor, o que eu tenho. E sei que o Senhor tem poder de multiplicar aquilo que para mim é pouco, mas nas mãos do Senhor se torna muito. Muito. Então não tenha vergonha de pedir conselho, de pedir uma orientação, sabe? Não tenha. Nós pastores, temos pastores que nos aconselham. A igreja que eu dirijo é a primeira igreja, eu nunca dirigi outra igreja. Imagina quantos erros eu já cometi tentando acertar. Muitos. Mas quando olho, penso: meu Deus, será que eu vou acertar? E aí eu procuro: o que fazer, pastor? Me oriente, me diga. Eu preciso de conselho, eu preciso de ajuda. Eu não sei. E aí recebo orientação. O que fazer quando não sabemos o que fazer? O Senhor, que é o nosso maior conselheiro. Verso 3: porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado os sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntaram ainda em Jerusalém. Meus irmãos, o ajuntamento, esse encontro de igreja, está aqui, ó. Isso aqui é um tempo, um lugar onde a igreja de Jesus se reúne. Para quê, irmão? Para santificar sua vida, para consagrar sua vida ao Senhor, para que essa consagração, essa santidade coletiva, individual, o Senhor possa receber o culto da sua igreja. Porque é uma ordem de Jesus dizendo: sede santo, porque eu sou santo. E a minha vontade é a santificação de vocês. A santificação de vocês. A santidade de vocês. Verso 4. Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação. 5. E resolveram que se fizeram pregão, irmão, por todo Israel, desde Betseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Houve uma divulgação. Vamos celebrar o Senhor. Vamos celebrar. Igreja, que você seja uma voz, um arauto, que divulgue e que convoque, que convide as pessoas a celebrar o Senhor. Isso cabe a cada um de nós. Vamos celebrar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Como disse Luciana, nós aguardamos esse dia, irmão, e vamos passar uma eternidade adorando o Senhor, celebrando ao Senhor. Então vamos começar aqui.
Vamos começar esse treinamento, esse grande coral, para celebrar o Senhor lá na eternidade. Flavinho ontem num culto de casais, eles chamam a irmã, a esposa do pastor Milton, né? E faz um dueto, né? Dueto. Canta e ela canta, né? E a gente vê na terra como isso é maravilhoso. Imagine no céu, onde todos nós estaremos pleno e perfeito para adorar o Senhor, para celebrar o Senhor, com uma voz perfeita, irmão. Não há nenhum de nós que seremos inimigo do ritmo, ou não haverá um grupo que tenha uma voz que possa fazer isso. Todos nós vamos celebrar a Ele, glorificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Yeshua HaMashiach, aquele que é Cristo Jesus. Vamos dizer: grande é o teu nome, Jesus, e vê-lo como Ele é. Sabe, irmão, verso 6: partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filho de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Quando estamos diante do caos, sabe o que devemos fazer? Volte seu coração para Deus. Irmãos, é natural da vida cotidiana o nosso coração se afastar das coisas de Deus. Precisa ter um alerta, sinal vermelho. Olha, peraí, estou muito longe, estou muito distante. Estou muito distante. Vamos voltar. Na primeira vez que eu fui para Natal, Ponta Negra, eu era criança, assim, adolescente, junior, minha mãe nos levou, e lá tem chamado Morro do Careca. Na minha época a gente subia e descia, hoje não pode mais, é ditado. Mas, irmão, você sabe que subindo o Morro do Careca e você seguindo naquele monte de areia, do outro lado tem uma praia de surfista. Lindo. E aí eu fui com mais um primo nosso. Quando a gente olhou para trás, era só mar de areia. Eu disse: agora vamos voltar, porque senão vamos ficar perdidos. E voltamos, irmão. E aí o meu irmão Bernardo, como era menor, ele sobe, deita numa sombra e pega no sono. E a gente passa a tarde: cadê Bernardo? Cadê Bernardo? E procura. E cada um vai procurar. E aí lá vem Bernardo correndo, irmão. Acordou e lá vem Bernardo correndo. Quando ele chega, que já não íamos, a família não ia embora, mas o ônibus já estava querendo partir, o motorista e tal. Mas ele voltou, agarrou com minha mãe e disse: que bom estar de volta. Que bom estar de volta. Diante do caos, irmãos, volte seu coração para Deus. Provérbio 4, 23 e 26. Olha o que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque do coração saídas para a vida. O coração, irmão, sendo conquistado pelo mundo, o mundo leva você. Mas se Jesus conquista teu coração, você vai com Jesus. Você vai. Então guarda o teu coração. Não deixa teu coração se contaminar com as coisas dessa vida. Guarda ele para o Senhor. Senhor, ele é teu. Guarda, mantém firme, mantém guardado, mantém limpo. Renova meu coração, porque o meu coração é teu. Volta lá, David. Verso 7. Não seja como os vossos pais e como os vossos irmãos que prevaricaram, irmão.
contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estás vendo. Irmão, nós não podemos repetir os erros dos nossos pais. Não posso. Eu não posso repetir os erros do meu pai. E eu nem quero. Não posso. Eu não posso repetir os erros dos meus antepassados, que erraram, que cometeram prevaricação contra Deus, que erraram contra Deus. Eu não posso continuar ou repetir esse processo. Sei que somos persuadidos, empurrados, forçados a repetir o processo dos nossos pais. Por isso que achamos que há uma maldição hereditária. Meu pai foi amaldiçoado, eu sou também, meu filho. Não, irmão, eu posso quebrar essa maldição em Cristo Jesus. Meu pai errou, mas sobre a minha vida a bênção de Deus. Entende, irmão? 8. Não endureçais agora a vossa cerviz, o pescoço, a cabeça, como vossos pais. Confiai ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre. Parece que aí em Salmo que diz: não endureçar os vossos corações, que é Salmo 96, 3, 5, 7. Esse aí, David. Não endureçai os vossos corações. Irmãos, eu sei que diante do sofrimento, o nosso coração tem duas opções: ou ele endurece ou ele amolece. O sofrimento tem um poder ou de endurecer meu coração ou de amolecer meu coração. Tem muita gente que endurece o coração, fica com o coração duro, o nervo da alma seca. Ele não tem mais sentimento, não tem mais emoções, não sente nada. Outras são muito sensíveis, viu? Lu fala ali, já chora. Fica sensível ao toque, ao ouvir. Entende? Então não endureça o seu coração. É isso que não endureça o seu coração diante do sofrimento. O que devemos fazer? Confie no Senhor nosso Deus. Vai lá, o David. E servir ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. 9. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que o levaram cativo e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, e não desviará de vós o rosto, se converterdes a Ele. Irmãos, olha aqui. Saiu daqui de Mamanguape um ônibus para ir para Caruaru. Para fazer compras de roupa, né? Em um determinado cidade, os bandidos colocaram um caminhão atravessando a BR, o ônibus para. Entram dentro. Primeira coisa que o cara faz para amedrontar todo mundo é ele entra e dá um tiro para o fundo do ônibus. Pua! Lá para ficar com medo. E sai fazendo um arrastão. Todo mundo. Chegou numa vozinha. A vozinha fica de pé chorando e diz assim: meu filho, está aqui o que eu tenho para trabalhar, para dar de comida ao meu neto, porque minha filha teve um filho, o marido morreu, e esse dinheiro é para comprar mercadoria, para trabalhar e dar de comida ao meu neto. Sabe o que o ladrão fez? Não levou o dinheiro da vozinha. Teve misericórdia daquela vozinha, a única que o ladrão se compadeceu. O que o texto está dizendo, irmão? Se eu volto para Deus e me arrependo,
Deus vai colocar misericórdia no coração daqueles que te perseguem e querem o teu mal. Já pensou? Deus vai colocar misericórdia no coração deles. Já pensou, irmão? Porque Deus é Deus de misericórdia, compassivo. E Deus não desviará de vocês, da igreja, o seu rosto. Ele estará com o seu rosto diante da sua igreja, olhando, contemplando tudo. Qual foi a bênção? A bênção que Deus ordenou Moisés dar. Número 6, a partir do 24. Qual foi a bênção? Número 6, a partir do 24. Olha a bênção que Deus disse a Moisés para abençoar o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. A bênção ou abençoado é autorização para ser uma pessoa feliz. Ser autorizado a ser feliz. O Senhor te abençoe e guarda a tua vida. Qual o grande problema hoje da humanidade? Insegurança. Vivemos num mundo inseguro. Seguro. Mas o Senhor tem guardado o seu povo. Olha mais, 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Resplandecer é levantar o rosto e dar uma direção para a tua vida. Mostrar um caminho para você seguir. Mas aí, ó, o Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Sabe aquele semblante, aquele rosto que você olha para alguém e esse rosto transmite paz para a sua vida. Paz. É olhar para Jesus e sentir paz. Ter paz no coração. Amém? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu, Deus, o abençoarei. Volta lá, para a gente terminar. Pastor, o que é que eu aprendo aqui? O que é que eu levo para casa, para viver durante essa semana a vida? A primeira aplicação para a vida da gente. A carta de Ezequias contém 8 exortações. 8 exortações. Primeira exortação: voltai-vos, volte-se para Deus. Isso é um princípio de direção, irmão. Quando eu volto para Deus, Deus vai me dar um caminho de volta para casa. Deus vai me dar uma direção para voltar para o Senhor. A gente não sabe, e a Bíblia não informa quanto tempo o filho pródigo ficou fora de casa. Quem sabe aquele filho pensou: será que meu pai mudou de residência, mudou de cidade, mudou de casa? Será que eu vou saber voltar para casa? Será que eu vou saber o caminho de volta? Será que eu vou saber? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, foi naquele filho. E ele abre a boca e diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando chegar na casa do meu pai, eu vou dizer: eu pequei, pai, contra o Senhor. Eu pequei contra Deus. Mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Porque, pai, eu lembrei que aqui na tua casa os trabalhadores têm comida, e eu, como filho, morro de fome, perecendo. Meus irmãos, o que Deus tem preparado para a sua igreja é coisa grande, mas eu preciso entender como filho que o Pai tem para mim. E não conhecer, e não desfrutar, e não aproveitar o que o Pai Deus tem para a tua vida como filho. O Evangelho de João, ele diz assim: mas a todos quanto o receberam, ele deu o poder de se tornarem filho de Deus, a saber, os que crêem no seu nome. Voltar é uma direção que Deus nos dá.
Deus nos dá uma direção, irmão. Deus aponta o caminho para seguir. Segunda aplicação: não sejais como os vossos pais. Vai lá, David. Não, próximo. Próxima aplicação: não sejais como o vosso pai. Não endureçais. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo: se você endurecer o coração, se você não se voltar, isso é ruim para a vida de vocês. É uma negativa. É ruim. Eu endurecer o coração e não querer saber mais de Deus, querer saber mais de Jesus, não. Tem um escritor que escreve muito bem, Filipe Yancey. Olha só a história desse homem. Noivo, presta a casar, terminando a faculdade de letras. Os pais se separam, o noivado acaba. Filipe Yancey entra em parafuso e se revolta contra Deus. Que Deus é esse que permite a separação dos meus pais? Que Deus é esse que acaba com o meu noivado? Que Deus é esse? E aí ele começa a refletir sobre isso, e o Espírito de Deus vai trabalhando no coração dele, tirando essas dúvidas e amolecendo o coração dele. Ele começa a escrever livro. Maravilhosa Graça, ele escreve. Ele escreve: eu sou crente apesar da igreja. Lê a Bíblia que Jesus leu. Sabe, irmão? E ele começa a entender que o sofrimento tem um poder de endurecer o coração ou de amolecer o coração. Quer fazer um teste? Chega em casa, bota uma panela para ferver de água, pega uma cenoura, aí bota dentro da água fervendo. Sabe o que vai acontecer com essa cenoura? Vai ficar mole. Chega em casa, nessa água fervendo, coloca um ovo. Sabe o que vai acontecer com o ovo? Ele fica duro. Vai ficar duro. Porque o sofrimento tem um poder de endurecer teu coração ou de amolecer teu coração. É como você vai reagir diante do sofrimento. Reagir. Eu poderia ser a pessoa mais revoltada do mundo, como José da Bíblia, né? Menino com 17 anos, poderia ser o jovem mais revoltado, mas não foi, porque ele procurou compreender a vontade de Deus para a sua vida, procurou entender os planos de Deus para a sua vida. Porque como é que um jovem com 17 anos sonha que o sol, a lua, as estrelas, tudo se inclina diante dele, e os irmãos jogam ele no buraco, vende ele, tenta matar ele? Aí, como é isso? Se tem sonhos de bênção e as coisas começam a acontecer o contrário. Como entender esse processo? É entender, irmãos, que Deus, apesar do sofrimento, está controlando a história da tua vida. Pode ter certeza. Ele vira a página e diz: olha, agora eu vou escrever. Sabe quantos anos Moisés passou no Egito? 40 anos aprendendo a ciência, toda a ciência do Egito. Sabe quantos anos Moisés passou no deserto? 40 anos. Deus disse: olha, deixa eu escrever uma história aqui na sua vida. E com 80 anos, ele sai para ser o grande líder de Israel. Grande líder. Terceiro lugar, confiai-vos. Vai lá, David. Confiai-vos. Vinde. Servi. Sabe o que é isso, irmão? É uma exigência positiva. É que eu devo confiar, é que eu devo aceitar esse convite de Jesus, e é que eu devo servir ao Senhor. Entrega teu caminho, tua vida, confia nele. Ele fará tudo o que precisa ser feito. Vinde a mim todos cansados. Se você sente uma pessoa cansada, o fardo está pesado, você não consegue suportar, não consegue carregar sozinho, entrega a ele esse fardo pesado. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico.
e dizer: o Senhor é Deus e eterna é a sua vontade. Isso é positivo, isso é maravilhoso. Em último lugar, se vós vos converterdes, e se vos converterdes, irmãos, é Deus dizendo: eu vou te dar uma direção. Se você mudar de direção, mudar de vida, eu vou te dar um caminho a seguir. Isaías 30, verso 21. Isaías 30, 21. Olha o que a Bíblia diz: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Se porventura vier me desviar, irmão, uma voz vai gritar dizendo: ei, para, olha aqui, Jesus é o caminho. Ele é o caminho, andai nele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem o segue encontrará a vida. Amém, igreja? Volta lá para o tema, David. Convido o grupo para a gente cantar. O que devemos fazer diante do caos? Confie no Senhor. Amém? Confie em Deus.